Existe um lugar no mundo hoje onde um único passo em falso pode causar uma guerra. À primeira vista, tudo parece normal. Navios passam pelo mar, aviões cruzam o céu, líderes falam na TV. Mas por trás dessas notícias, algo muito mais sério está acontecendo. No Golfo Pérsico, dois grandes países se enfrentam. Sem disparos até agora, ambos se preparam. Mas há cada vez mais navios, mais caças, e os avisos ficam mais intensos. Isso não é apenas uma demonstração de força, isso é um sinal claro de que eles estão prontos para agir a qualquer momento. Se houver uma decisão errada e um míssil for lançado, isso pode acabar levando a uma guerra. Neste vídeo, vamos analisar por que a presença dos Estados Unidos no Golfo Pérsico dobrou e o que pode acontecer nos próximos dias. Então, vamos começar. O Irã avisou repetidamente. Os Estados Unidos já disseram várias vezes que, se Teherã não obedecer, haverá consequências graves. Agora parece que essa consequência está chegando. Os Estados Unidos estão aumentando lentamente o número de navios de guerra perto do Irã. Isso não é apenas uma simples navegação, é uma demonstração clara de força. E à medida que as forças americanas aumentam na região, a tensão também cresce. É como uma situação em que um movimento errado pode levar a uma guerra. E se isso acontecer, os Estados Unidos têm um plano para garantir que sairão vitoriosos. Vamos falar sobre esse plano mais tarde. Mas primeiro, vamos focar no que está acontecendo no mar. No dia 12 de fevereiro, o The New York Times informou que os Estados Unidos enviaram o porta-aviões USS Gerald R. Ford do Caribe para o Oriente Médio. Não é uma visita rápida. Segundo o relatório, o porta-aviões não deve retornar à base antes de abril, e pode até se estender, até maio. Isso porque ele vai se juntar a outro porta-aviões que já está na região, o USS Abraham Lincoln. Se esse nome soa familiar, há um motivo. Já faz algumas semanas que o USS Abraham Lincoln está no Golfo Pérsico como parte da pressão dos Estados Unidos sobre o Irã. Agora, eles dobraram sua força. Não é apenas mais um navio, é um aviso claro. Os Estados Unidos estão mostrando duas coisas: força e experiência. De acordo com o Military Times, recentemente, o USS Gerald R. Ford juntou-se à operação dos Estados Unidos contra a Venezuela em janeiro. Essa operação resultou na captura do ex-presidente do país. Isso significa que a tripulação desse porta-aviões não é novata em operações reais. Eles já têm experiência. Eles sabem como agir em uma operação real. E para o Irã isso não é uma boa notícia. De acordo com Max Afterburner, mesmo sem os caças F-35, isso não é um problema porque há F-35 suficientes. O USS Gerald R. Ford transporta caças F-18 Strike Fighters e A-18G Growlers. O FA-18 será o principal avião para os ataques. Enquanto isso, o IA-18G Growler é um avião de guerra eletrônica. Ele pode interferir nos radares e nas comunicações do inimigo. Se o Irã usar muitos drones ao mesmo tempo, os Growlers serão de grande ajuda. Quando os dois porta-aviões são combinados, eles conseguem enviar mais aviões. Segundo Afterburner, esse número aumenta em cerca de 33%. Isso significa que mais aviões podem voar, mais ataques podem ser realizados por dia, e as operações deles se tornam mais contínuas. Se o primeiro ataque começar pelo ar, provavelmente será o USS Abraham Lincoln que vai liderar. Mas para que a operação continue, enfraquecendo a defesa e o comando militar do Irã, a presença do USS Gerald R. Ford é fundamental. Segundo a BBC, a chegada do segundo porta-aviões é importante caso a situação piore. Alguns podem pensar que o Irã não tem porta-aviões. Isso é verdade. Mas não se trata apenas de uma batalha de navio contra navio. A ameaça maior é o que chamam de guerra assimétrica. O Irã pode usar diferentes formas de ataque, como mísseis balísticos, vários drones voando ao mesmo tempo, mísseis capazes de atingir navios e interferência nos radares e comunicações. Os dois porta-aviões não estão lá apenas para atacar, mas também para se defender. Eles têm várias camadas de proteção e reservas, caso algum seja atingido. E eles conseguem continuar a operação mesmo após um primeiro ataque do inimigo. A mensagem é clara e suas forças estão preparadas, mas ainda não há uma guerra oficial. Esse tipo de envio de forças
é frequentemente feito como um aviso. Eles mostram sua capacidade antes mesmo de decidir se realmente vão atacar. Mas à medida que aumentam os navios, aviões e declarações contundentes, a distância entre pressão e um confronto real vai diminuindo. Na próxima parte, vamos falar sobre o que alguns chamam de fase 2 e como os Estados Unidos usariam essa força caso a guerra realmente estoure. Isso não é como o que aconteceu na Venezuela, onde a operação começou e terminou rapidamente. A situação é diferente quando se trata do Irã. Alguns pensam que os Estados Unidos estão apenas repetindo o que fizeram antes contra a Venezuela. Mas há muitas coisas diferentes agora. Mas as forças armadas do Irã são maiores e mais preparadas do que as da Venezuela naquela época. Este não é um país fácil de derrotar. Além disso, os Estados Unidos também precisam considerar seus aliados no Oriente Médio, como o Catar, a Jordânia, Israel e o Bahrein. Eles têm acordos com os Estados Unidos e estão preocupados caso o Irã resolva retaliar. Por isso, a chegada do USS Gerald R. Ford ao Golfo Pérsico não é apenas uma simples demonstração de força. Isso é claramente um reforço de forças para uma luta que os Estados Unidos querem terminar rapidamente. Mas pode não ser tão fácil assim. Para entender por que precisamos voltar atrás, precisamos saber o que levou a essa pressão intensa. A razão são as possíveis consequências caso não haja um acordo. Os Estados Unidos e o Irã já estão conversando há muito tempo sobre um novo acordo nuclear. Os Estados Unidos querem esse acordo para impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. No dia 12 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que se o Irã não aceitasse um acordo, haveria consequências graves. Segundo ele, é necessário haver um acordo. Caso contrário, as consequências para o Irã serão muito difíceis. Na época, havia relatos de que Trump cogitava enviar outro porta-aviões ao Golfo Pérsico caso as negociações não avançassem rápido. E agora está claro que essa medida já foi tomada. Trump também mencionou o próximo passo que ele chamou de fase 2. De acordo com relatos, isso é uma preparação para uma ação militar mais ampla contra o Irã. Ainda não há detalhes oficiais, mas a possibilidade de um ataque está sendo discutida. Já está em discussão na Casa Branca e entre conselheiros de segurança. De acordo com o The Times of Israel, Trump disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos apoiarão Israel caso escolha atacar o Irã, caso as negociações fracassem. Enquanto isso, Netanyahu disse que duvida da possibilidade de um acordo. Para ele, o Irã não é confiável quando se trata de cumprir suas promessas. Em outras palavras, parece que os Estados Unidos e Israel estão juntos, ao demonstrar uma posição firme contra o Irã. Enquanto a pressão aumenta, o Irã continua desenvolvendo e fortalecendo seus mísseis balísticos, de acordo com especialistas. Com base em imagens de satélite, há locais sendo reparados e reforçados novamente, especialmente algumas instalações nucleares e militares que já haviam sido atingidas por ataques anteriormente. Isso mostra que eles continuam aprimorando suas capacidades. Isso mostra que, mesmo havendo negociações, há pessoas no governo de Teherã que continuam fortalecendo suas capacidades. E esses acontecimentos, o aumento das forças, a chegada do segundo porta-aviões e as declarações contundentes sobre uma possível ação militar não são comuns. Isso não é apenas uma simples pressão ou insistência. Isso mostra que a tensão está alta. Enquanto há negociações, ao mesmo tempo estão aumentando a força militar. Isso significa que os líderes dos Estados Unidos estão levando seus avisos a sério. Agora dá para entender melhor por que a situação está ficando ainda mais tensa. De acordo com o The New York Times, enquanto os Estados Unidos aumentam sua presença militar perto do Irã e o presidente Donald Trump considera uma nova ação militar, uma coisa está clara. Se os Estados Unidos atacarem, é provável que o Irã reaja usando mísseis balísticos que podem atingir Israel e as bases americanas na região. Isso significa que não será uma ação unilateral. Haverá uma resposta. E não são apenas as negociações nucleares que estão causando a tensão. Há outra grande questão: a resposta violenta do governo do Irã aos protestos que ocorreram no final de 2025. Os protestos pediam mudanças no governo, mas foram rapidamente reprimidos pelas autoridades. De acordo com a BBC, em 14 de janeiro, Trump alertou que haveria uma ação severa se o governo do Irã matasse os prisioneiros ou os participantes do protesto.
Naquela época, estimava-se que mais de 2.400 pessoas já haviam morrido, mas há relatos de que o número é ainda maior. De acordo com a Iran International, há documentos que afirmam que mais de 36.500 pessoas foram mortas na primeira grande repressão, de 8 a 9 de janeiro. É importante lembrar que esse número ainda não foi confirmado por todos os grupos internacionais, mas está claro que houve uma grande operação contra os manifestantes. Se esse número tão alto for verdadeiro, é como uma desobediência direta ao aviso dos Estados Unidos. De acordo com Afterburner, isso é como um desafio aos Estados Unidos para agir, especialmente se considerarmos o tom das declarações vindas de Teherã. As ações da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, também não ajudam. Um vídeo compartilhado pela India Eye News no X foi divulgado. Nele, é possível ver membros da IRGC reunidos em um grande navio, que parece ser um antigo navio porta-contêineres transformado em plataforma militar. No vídeo, eles gritam juntos: "Morte à América!" Será que isso é apenas propaganda? Ou é uma preparação séria para uma luta maior? É difícil dizer. Mas a mensagem é clara: o Irã não vai recuar facilmente, e a resposta dos Estados Unidos foi enviar um segundo porta-aviões para o Golfo Pérsico. Por que 2 porta-aviões? Mesmo que o Irã não tenha seu próprio porta-aviões, isso não significa que não seja uma ameaça. Não é apenas um reforço de força. Isso é uma preparação contra o que chamam de guerra assimétrica. De acordo com Afterburner, se houver uma guerra, é provável que o Irã não enfrente os Estados Unidos em uma batalha naval tradicional. Eles vão usar outros métodos de ataque. Em vez disso, o Irã pode usar diferentes formas de guerra. Por isso, na verdade, são diferentes formas de resistência. Eles também têm linhas diretas secundárias e estão expandindo seus negócios. Eles usam estratégias de ataque para sobrecarregar a defesa deles. É aqui que entra a guerra eletrônica, os EA-18G Growlers trazidos pelo USS Gerald R. Ford. Não estão lá só para exibição. Eles são especialistas em interferir nos radares e comunicações do inimigo. Conseguem cortar a coordenação das defesas aéreas. Na guerra moderna, não são só balas e mísseis que importam. Sinais, radares e comunicação também são essenciais. Quem controla isso tem mais chance de vencer. Mas existe uma parte ainda mais perigosa. O Irã não possui apenas drones e mísseis. Eles também têm sistemas de defesa aérea e possivelmente armas capazes de atingir caças como o F-A-18, trazidos pelo USS Gerald R. Ford. Isso significa que os aviões americanos não podem simplesmente voar e atacar sem uma resposta do inimigo. De acordo com a WEO News, uma tática clara do Irã é não enfrentar diretamente os Estados Unidos em mar aberto. Em vez disso, eles vão causar problemas em passagens mais estreitas. Um dos lugares mais importantes aqui é o Estreito de Hormuz. Parte desse estreito está sob controle do Irã. Como o local é estreito, é mais fácil usar lanchas rápidas, mísseis antinávio, minas marítimas e vários drones ao mesmo tempo. Quando você inclui grupos aliados como os Houthis, conhecidos por lançar drones simultaneamente, e outros combatentes que podem usar lanchas rápidas para causar confusão, a situação fica ainda mais complicada. Se houver apenas um porta-aviões na área, é difícil controlá-lo. Mas quando há 2 porta-aviões no Golfo Pérsico, a situação muda. Quando há 2 porta-aviões, o Irã é forçado a escolher. Só podem acontecer 2 coisas. Primeiro, eles concentram todas as forças em um porta-aviões. Se eles fizerem isso, o segundo fica livre para atacar. Segundo, eles dividem sua atenção. Se o Irã dividir suas forças, fica ainda mais fácil, para que os 2 porta-aviões possam se defender e preparar um contra-ataque. Em outras palavras, a presença de 2 porta-aviões não serve apenas para aumentar a força. O objetivo também é forçar o Irã a cometer erros no uso de suas forças. O Irã acredita que possui o que chamam de estratégia de destruidor de porta-aviões, mesmo sem ter navios capazes de igualar a força de um porta-aviões americano e seus navios de escolta. Mas é aqui que os Estados Unidos precisam ter cuidado. Não importa o quão forte seja um exército, erros podem acontecer. Em uma guerra moderna, basta um erro.
Um grupo de drones inesperados ou um míssil que conseguiu passar pode mudar o rumo da batalha. Por isso, a mensagem dos Estados Unidos ao enviar 2 porta-aviões é clara. Eles estão prontos para atacar de forma rápida e poderosa. Eles também estão prontos para enfrentar qualquer resposta inimiga. Agora, vamos à próxima parte: o plano de ataque dos Estados Unidos. Isso não é simplesmente atacar e sair. Não é como a Operation Midnight Hammer, que atacou uma vez e depois acabou. De acordo com a Reuters, em 13 de fevereiro, 2 oficiais dos Estados Unidos disseram que, se houver uma ação contra o Irã, ela será mais séria e mais ampla do que os incidentes anteriores. Eles disseram que não será apenas um ataque único, isso pode durar algumas semanas, ou seja, não serão atingidos apenas alguns locais de mísseis. O plano pode incluir alvos como edifícios de inteligência de segurança, instalações governamentais importantes, centros de comando e outras instalações militares. Mas o plano é mais complexo e o objetivo é mais profundo. Se necessário, os Estados Unidos estão prontos para enfraquecer a própria estrutura de poder do governo. Alguns estão perguntando se os Estados Unidos vão enviar soldados para o território do Irã. De acordo com a Modern Diplomacy, o presidente Trump não é a favor do envio de tropas terrestres. Mas a Casa Branca disse que todas as opções ainda estão em aberto. Por isso, há uma pequena possibilidade de isso acontecer. Mas, por enquanto, o primeiro passo mais provável é um ataque aéreo usando porta-aviões. Os ataques partirão do USS Gerald R. Ford e do USS Abraham Lincoln. O objetivo disso é destruir as principais instalações militares do Irã nas primeiras semanas. De acordo com Max Afterburner, os Estados Unidos já têm tudo o que precisam para fazer isso. E para ele, os caças F-35 a bordo do USS Abraham Lincoln liderarão a primeira fase. O F-35 é um caça moderno que é difícil de ser detectado pelo radar. Ele é capaz de entrar em áreas fortemente defendidas e destruir os sistemas de defesa aérea antes que o inimigo possa reagir. Se uma guerra estourar, provavelmente é aqui que o primeiro ataque começará. Silencioso, rápido e com o objetivo de enfraquecer imediatamente a capacidade do Irã antes que ele possa reagir. Agora, vamos ver como o primeiro ataque pode começar. De acordo com a explicação de Max Afterburner, quem vai agir primeiro são os caças F-35, que estão no USS Abraham Lincoln. O F-35 é um caça moderno que é difícil de ser detectado pelo radar. Ele é mais furtivo em comparação com aviões mais antigos. Ele é capaz de voar muito rápido, mas a velocidade não é sua maior força. A verdadeira força do F-35 é sua capacidade de entrar em áreas fortemente defendidas e atacar alvos fortificados, incluindo instalações subterrâneas, protegidas por vários sistemas de defesa aérea. Se houver um alvo inicial, provavelmente incluirá os locais nucleares subterrâneos do Irã, como os atingidos durante a Operation Midnight Hammer. Na primeira fase, o trabalho do F-35 é eliminar as defesas do inimigo. Ele vai destruir os radares, cortar os sistemas de comunicação e comando e abrir um caminho seguro no espaço aéreo para os próximos aviões. Quando as defesas estiverem enfraquecidas, então os jatos F-18 do USS Gerald R. Ford entrarão em ação. Os jatos F-18 não são stealth, então são mais fáceis de detectar no radar. Mas eles têm muitas capacidades. Eles podem carregar bombas grandes. Eles podem lançar mísseis. Também podem ajudar as tropas em terra, se necessário. E, se necessário, também pode ajudar na comunicação das equipes de operações especiais que estão em terra. Em outras palavras, o F-35 vai abrir caminho. O F-A-18 vai entrar e terminar o trabalho. Não serão usados apenas aviões. De acordo com Afterburner, os navios que acompanham os 2 porta-aviões são capazes de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawks. O Tomahawk é um míssil capaz de atingir alvos mesmo a distâncias muito longas. Enquanto a defesa do Irã está ocupada com os F-35 e F-A-18, os mísseis podem atacar simultaneamente a partir do mar. A combinação de caças stealth convencionais e mísseis de cruzeiro representa uma força muito poderosa contra o Irã. Além disso, porta-aviões têm funções além do ataque. Eles também têm o I-2 de Hawkeye, um avião equipado com um radar poderoso. Ele consegue detectar ameaças que se aproximam de longe. Ele também consegue coordenar os movimentos de outros aviões. Em uma guerra moderna, a informação é fundamental. Quem vê primeiro tem vantagem. Afterburner deu um exemplo.
Imagine que há 30 barcos rápidos e 60 drones voando baixo. Eles vêm de diferentes direções e se aproximam do grupo de porta-aviões ao mesmo tempo. O objetivo deles é cercar e confundir a defesa. Nessa situação entram em ação os IA-18G Growlers. Eles vão usar seus equipamentos para atrapalhar os sistemas de comunicação e orientação dos drones, fazendo com que percam a coordenação do ataque. Se o bloqueio for bem sucedido, os drones perderão a coordenação. Vai ficar muito mais fácil derrubá-los. Mas não são só os porta-aviões que podem ser alvo, o Irã também não vai ficar parado. Além de atacar navios com drones e mísseis, eles também podem mirar nas bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Afirmam que, se atacados pelos Estados Unidos, não conseguiriam atingir diretamente o território americano. Por isso, o possível alvo deles seriam as bases americanas na região. Mas há um problema com esse plano. Primeiro, essas bases têm suas próprias defesas. Elas não são fáceis de atingir. Sim, pode ser que algum consiga passar, mas cada drone enviado para a base é um drone que não atacou o porta-aviões. Isso significa que eles vão dividir suas forças. Em segundo lugar, em incidentes anteriores, o Irã confiou no lançamento simultâneo de mísseis balísticos de longa distância. Mas, nessa situação, eles precisam vigiar o mar e a terra ao mesmo tempo. E na guerra, quando a atenção está dividida, a chance de cometer erros aumenta. Se a guerra acontecer, não será apenas uma simples troca de mísseis. Será uma batalha rápida, complicada e de alta tecnologia, e é aqui que entra um ponto ainda mais importante. Em ocasiões anteriores, o Irã tinha uma vantagem. Eles conseguiam lançar mísseis balísticos de longe sem serem imediatamente retaliados. Quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de mudança de governo no Irã, ele disse que talvez essa fosse a melhor coisa que poderia acontecer. Isso não é uma declaração simples. E tudo isso está acontecendo poucos dias antes das novas negociações nucleares. Mas a situação fica ainda mais tensa porque os dois lados devem se reunir novamente em 17 de fevereiro em Genebra. Participam da conversa representantes dos Estados Unidos, incluindo Jared Kushner e Steve Witkoff. Mesmo com o aumento de navios e aviões na região, está claro que os Estados Unidos ainda querem chegar a um acordo. De acordo com Marco Rubio, a conversa é difícil, mas não impossível. Também há uma mensagem silenciosa vinda do Irã. Segundo a BBC, em 15 de fevereiro, Majid Takhtravanchi, vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, disse que o próximo passo está nas mãos dos Estados Unidos. Segundo ele, se os Estados Unidos estiverem realmente sérios, ainda poderão chegar a um acordo. Agora, há uma pergunta importante. Isso é apenas uma tática ou o Irã realmente sentiu o peso da presença de 2 porta-aviões diante deles? É possível que a chegada do USS Gerald R. Ford tenha sido o que mudou o tom da conversa? O que está em jogo? Se as conversas em 17 de fevereiro forem bem-sucedidas, a tensão pode diminuir. Mas se isso fracassar, o resultado pode ser uma campanha militar mais ampla e prolongada. Uma operação que pode durar várias semanas e causar grandes danos à infraestrutura militar do Irã. E isso não é uma questão pequena, e também não é simplesmente uma troca de mísseis. O impacto disso pode ser sentido em todo o Oriente Médio. E não para por aí. A possível guerra no Irã não é apenas uma questão entre os Estados Unidos e o Irã. Isso também pode influenciar as decisões da Rússia e as ações de Vladimir Putin em outras partes do mundo. Mas isso é para uma discussão mais aprofundada. Por enquanto, o mundo está focado em 17 de fevereiro, uma data que pode trazer um acordo, ou abrir a porta para uma guerra que já está à espreita há muito tempo. No final, não se trata apenas de navios e mísseis. Trata-se de decisões que podem afetar milhões de pessoas. À medida que a tensão aumenta, um único movimento errado pode mudar tudo. Espero que os líderes escolham o diálogo em vez do conflito. Porque quando a guerra começa, não é só um país que é afetado, mas muitas famílias em toda a região. E quando isso acontecer, não será apenas uma simples notícia. Isso será visto e sentido no dia a dia de muitas pessoas. Por isso, enquanto ainda há tempo, é melhor escolher a paz do que a luta.